Terça, 13 de setembro. Verso para memorizar. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Disposição para ouvir. Então, o Senhor veio, e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel! Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, 10. Você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo, mas a ignorou? Consequentemente, tudo deu errado e você pensou mais tarde, oh não, por que não ouvi? O primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e 2 filhos maus que não deram ouvidos ao Senhor. Descreve também a história de um menino que o ouviu. Embora houvesse fortes advertências de Deus, aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. Ouça 1 Samuel 2, 12 a 17 e 22 a 26. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 3, 10. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Pergunta 3. Que contraste fica aparente entre aqueles que ouvem a Deus e aqueles que não o ouvem? Os filhos de Eli tinham outros interesses em mente, além da vontade de Deus. E mesmo Eli tendo falado com seus filhos depois de ter ouvido o que Deus queria, parece que ele não fez mais nada. Seus filhos obviamente não estavam prontos para submeter a vida à vontade divina. Que contraste com o jovem Samuel! O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Ele disse, abre aspas, o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. E ele sabe quando nossos interesses têm uma fatia tão grande de nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Quando esse é o caso,
ele geralmente fica em silêncio e espera que nos tornemos neutros o suficiente para ouvir e finalmente obedecer. Fecha aspas. O que Stanley quis dizer com se tornar neutro o suficiente? Quando você pensa sobre sua abertura para Deus, o que muitas vezes o impede de ser neutro o suficiente para ouvir e finalmente obedecer? O que você precisa fazer em sua vida para cultivar a abertura à voz de Deus e a determinação para obedecer à sua orientação?